Você pediu e hoje temos mais um vídeo reagindo a uma redação. No caso de hoje, a nossa redação é a redação da Malu, que tirou 860 na segunda aplicação do Enem 2020, que falava sobre a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Eu vou, meus queridos, analisar com vocês parágrafo por parágrafo do textinho da Malu e te mostrar basicamente o que ela deveria ou em qual competência que ela deveria ou não perder ponto e se eu concordo ou não com a nota dada pelo INEP. Então, fica de olho. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que eu possa analisar o texto 860 da Malu sobre o tema a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. O que eu faço em todos os vídeos de reação? Eu somente peço para a aluna ou para o aluno me manda seu espelho e eu vou ver e eu vou corrigir na hora para ver como que funcionou a sua redação, se ela estava legal ou não. Então, vamos seguir à risca o nosso critério. A Malu, em termos de letra, eu consigo observar e eu falo com vocês, acho que você está vendo dentro de casa também. A letra da Malu é uma letra legível, tranquilinha, sem problemas. Ela fez um texto que foi até a linha 28. É uma letra que, sem dúvida, poderia ser um pouco menor para aproveitar um pouco melhor do espaço oferecido. Se a gente for analisar o espaço do parágrafo, se ela pudesse dar um espaço um pouquinho maior, ficaria ainda melhor para o texto dela. Acho que faltou ter uma melhor organização e aumentar um pouquinho esse tamanho do parágrafo. Vamos ver agora, então, cada parágrafo do texto dela, começando, é lógico, pela introdução. Na introdução, a Malu falou assim, ó: a sociedade brasileira atual possui grande anseio, e aí ela pôs um anseio meio anseia, mas ela mexeu, entendi anseio, em ser escutada, porém não leva em consideração as vivências subjetivas de cada cidadão, agindo de maneira inconsciente em relação à convivência em sociedade. Eu já quero fazer uma observação, Malu. Você teria na linha 1 a vírgula antes do porém, mas você não tem a vírgula depois do porém. Tá? A vírgula seria somente antes. Então já temos aí um errinho de vírgula. Ao pensar somente no seu próprio bem-estar, o indivíduo contribui para a desregulação da coesão social. Ou seja, em vez da população trabalhar em conjunto, funcionando como engrenagens, cada um age conforme o seu próprio desejo e necessidade. Eu tenho algumas observações aqui, Malu, em relação à sua segunda frase. Na verdade, sua última frase, né? Terceira frase da sua introdução. Em vez de a população trabalhar em conjunto, ela age de maneira individual, né? Então, entenda, você está trazendo ideias opostas. Quando você traz ideias opostas, você não usa em vez. Você usa ao invés. Tá? Quando é oposição, é ao invés e não em vez, tá? Em vez é em substituição a. Ao invés é quando você traz essa ideia de oposição. Então nós temos aí já mais um problema de norma culta. O que eu senti na sua introdução? Você não falou de uma maneira direta, clara, sobre a questão da empatia e você não antecipou de maneira clara quais seriam os argumentos que você iria desenvolver no seu texto. Pelo menos eu não senti isso. Então nós temos um problema também relacionado ao projeto de texto. Eu queria ver de uma maneira mais direta
quais seriam os argumentos que você desenvolveria ao longo do seu texto. E eu não enxerguei isso na sua introdução, o que eu consideraria de fato um problema. Aí, continuando, se eu for olhar os seus parágrafos, eu gosto sempre de olhar na transição de parágrafos se você usou conectivos da maneira certa. Na linha 7, você não tem conectivo na troca de parágrafos. Na linha 15, você não tem conectivos na troca de parágrafos. Na linha 23, você tem conectivo. Mas eu senti falta do conectivo de transição, tanto na linha 7 quanto na linha 15. Então a coesão também não está tão legal, não. A gente pode ainda observar outras coisas no texto. Vamos para o seu segundo parágrafo, então, que começa na linha 7. Você vai falar assim, o sociólogo. Aí você escreveu Sigmund, aí você ficou com medo do Sigmund, né? Você falou, ai meu Deus do céu, como é que eu escrevo esse negócio? Aí você resolveu cortar o Sigmund e deixou só o Bauman. Beleza, né? Tipo assim, o sociólogo Bauman, falar só Bauman, a gente sabe que é o Sigmund Bauman, mas você tá vendo bem, tá? O Sigmund é com Z-Y-G-M-U-N-T, tá? Uma única sugestão que eu te daria é o seguinte, quando você for cortar um determinado termo, uma determinada ideia no seu texto, não passe 2 traços, não, passa um traço só, e aí você pode deixar entre parênteses ou sem parênteses, tá? Você escolhe. O sociólogo Bauman criou a ideologia chamada modernidade líquida. Nela, as tecnologias, cada vez mais presentes no cotidiano atual, trazem significativo individualismo às relações sociais. Estas, cada vez mais frágeis, tornam os laços afetivos facilmente suscetíveis ao rompimento, devido à falsa convivência gerada pelas redes sociais, iludindo usuários que já não conseguem obter fortes relações como antigamente. Desse modo, a falta de empatia está enraizada no uso da internet, que tem relação direta com o individualismo anteriormente citado. Olha, Malu, eu gostei de quase tudo nesse parágrafo, para ser bem sincero. A única coisa que me incomodou um pouco é que você contou assim, ó, que torna os laços afetivos facilmente suscetíveis ao rompimento devido à falsa convivência gerada pelas redes sociais. Eu senti que você deveria ter explicado um pouco melhor sobre essa questão da falta de convivência gerada pelas redes sociais. Isso acabou, de uma maneira geral, prejudicando seu texto. Então, tiraria ponto por essa falta de detalhamento a respeito dessa falta de convivência nas redes sociais. Isso seria a competência 3, tá? Que seria a sua argumentação, que acabou não ficando perfeita. Então, deveria ser, de fato, penalizada. Aí, nós vamos para o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, que você vai falar assim, ó. Há diversos exemplos reveladores das consequências de não se colocar no lugar do próximo. Esse seria seu tópico frasal, né? Que começa no A e vai até o próximo. Agora você vai desenvolver. Uma delas é o crime por orientação sexual, cujo vago e inexistente motivo é a não aceitação do criminoso em relação à escolha que a vítima tem em se relacionar com homens, mulheres ou não binários. Das 27 unidades federativas brasileiras existentes, em 9 delas este crime aconteceu. É de extrema importância lembrar que a Constituição Federal de 1988 garante o livre-arbítrio do ou da brasileiro ou da brasileira, incluindo assim a livre escolha de orientação sexual de cada um. Malu, eu tenho alguns problemas com esse seu parágrafo. Ó, primeiro, seu primeiro período da linha 15 até a linha 16, ok. Agora, quando você fala assim, ó, na linha 16, uma delas é o crime por orientação sexual.
O crime, ele não é por orientação sexual, né? Ele é um crime pela falta de aceitação a uma determinada orientação sexual. O crime não é orientação, o crime é homofobia. Né? Então não é um crime por orientação. É um crime pela falta de respeito por uma determinada orientação. Depois, eu tenho um problema com você na linha 17, quando você fala assim, em relação à escolha que a vítima tem em se relacionar com homens, mulheres ou não binários. Olha, falar que é uma escolha é algo muito complexo. Esse termo é um termo muito ruim. Aí eu falaria que isso é um problema de competência 1. Você usou um termo inadequado. Porque eu não posso falar que é uma escolha. A pessoa não escolhe ser homossexual. Então você pode colocar em relação à orientação de se relacionar. Agora, falar que é uma escolha, essa palavra é uma palavra muito pesada. Eu não usaria a palavra escolha. Então nós temos aí um problema de competência 1. Depois, das 27 unidades, em 9 esse crime já aconteceu. Cadê a fonte? Ah, mas está no texto motivador. Mesmo estando no texto motivador, você precisa colocar a fonte para mim. Então nós temos aí também um problema agora de competência 3. Beleza? E aí você fala assim, ó, que a Constituição garante o livre-arbítrio. A Constituição não fala diretamente sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma questão muito mais religiosa que constitucional. Né? A Constituição ela garante a liberdade. Livre-arbítrio, não gostei tanto do termo também não. Tá? Você pode falar que a Constituição de 1988 garante a liberdade do brasileiro. Aí ficaria melhor. Tá? É uma inadequação de termo. Livre-arbítrio, inadequação de termo. Escolha, inadequação de termo, tudo isso a gente vai colocando no seu pacotinho lá da competência de número 1. Falta de fonte, entra no pacotinho da competência de número 3. E aí nós vamos agora para a nossa proposta de intervenção. Portanto, começou com o conectivo, se mostra necessária e urgente a tomada de atitudes por parte do governo federal no que se diz ao aumento da empatia no país. No que se diz, eu não gostei muito, ficou um pouco vago. No que diz respeito ao aumento da empatia, ficaria melhor. Beleza. Visando possibilitar o maior alcance e efetividade do projeto, finalidade, o governo, agente, deve conceder áreas de convivência, isso é ação, e lazer, ou até mesmo eventos, contribuindo assim para a socialização. Contribuindo assim para a socialização seria um efeito de novo. O que pode reforçar os laços sociais discutidos por Zygmunt Bauman. Você tem agente, você tem efeito e você tem ação. Falta modo ou meio e falta detalhamento. Então, faltam 2 elementos na sua proposta de intervenção. E aí, você quis fazer um texto cíclico aqui no final, né? Na linha 27 e 28, você amarrou o Zygmunt Bauman que estava lá em cima. Olha, vamos pensar na sua nota? Eu vou começar a pensar na sua nota a partir da proposta de intervenção, que é onde nós estamos aqui, ó, que é a competência 5. Na competência 5, proposta de intervenção, você tem apenas 3 elementos. E você deveria ter 5. Então, você tira 120. Ok? Na sua coesão e coerência, você não estabeleceu a coesão e coerência, competência 4, adequada, articulação adequada em todos os parágrafos. Você colocou, por exemplo, só no parágrafo de conclusão. Então já cai um pouquinho. Já vira mais 160. A sua argumentação, no seu penúltimo parágrafo faltou fonte. No seu primeiro parágrafo faltou detalhamento, então, de certa forma, faltou desenvolver algumas coisas. Te daria 160. Na competência de número 2, que seria a que analisa se você está dentro do tema ou não, se você está fazendo tudo direitinho dentro da proposta ou não e tudo mais, você está dentro da proposta, você está dentro do tema, você está discutindo sobre o tema adequado, beleza? E a competência 1, nós temos alguns desvios, né, que eu fui apontando com você, principalmente uso de determinados termos inadequados na sua redação. Somados,
eles gerariam penalização. Essa sua penalização não chegaria a ser 120, tá? Na competência 1, mas seria 160. Pela minha conta, olha só que interessante, Malu, eu te daria 800 e não 860, tá? Eu seria um pouco mais rigoroso do que a nota que você recebeu no seu próprio Enem, né? Você recebeu 860, eu tiraria um pouco mais. Eu sugeriria para você que você tente reduzir sua letra, desenvolver mais as suas ideias, chegar até a linha 30, sempre colocar conectivo nas transições de parágrafos, sempre que você colocar um determinado dado, mesmo se ele estiver no texto motivador, lembre-se sempre de colocar a fonte do dado que você apresentou, e aí a coisa funcionaria bonitinho. Então eu te penalizaria basicamente por essas questões, te daria uma nota um pouco menor. Mas espero, independente da nota que eu estou te dando, que você entenda tudo que eu estou comentando com você no dia de hoje. Beleza? E você, concorda com a nota? Tem mais algum aspecto do texto que você acha que deveria ser discutido, que deveria ser comentado? Quer que eu veja seu espelho? Me manda lá no Instagram, @aprendicompapai. Aproveita também, se inscreve no canal, clica no sininho para notificações. E a gente se encontra agora no nosso próximo vídeo. Valeu, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. Ei! Tchau, tchau!